Boa noite, caros irmãos. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde a quem está nos assistindo pelo YouTube. Tem alguém pela primeira vez aqui? Qual o seu nome? Sônia. Sônia, seja bem-vinda mais uma vez. A casa te abraça e espero que você aproveite bem a nossa palestra. Tá bom? Mais alguém? Qual o seu nome? Edir, seja bem-vinda também, tá bom? E agora vamos pedir para nosso irmão Cláudio tocar a música Padre Germano para iniciarmos o nosso trabalho. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 amor. Vamos fazer a leitura aqui de um trecho do livro Episódios Diários, de Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. A página é de número 35 e se intitula Pensamentos. A ação do pensamento sobre a saúde é incontestável. Vejamos alguns exemplos. A ansiedade estimula a secreção de adrenalina, que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. O pessimismo derruba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O medo, a revolta, são agentes de úlceras gástricas e duodenais de curso largo. Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. O homem se torna o que pensa, portanto, o que quer. Os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes nas mesmas faixas de ondas mentais por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Adicionadas a estes, temos as mentes dos desencarnados, que se intercomunicam com os homens, vibrando nos climas que lhes são afins. Acostuma-te a pensar de forma edificante. Assume uma postura vitoriosa.
Atrai pensamentos salutares. O cérebro é a antena que emite vibrações e as capta incessantemente. Irradia ideias do bem, do progresso, da paz, e captarás por sintonia equivalentes estímulos para o teu bem. Quem pensa em derrota já perdeu uma parte da luta por empreender. Quem cultiva o insucesso dificilmente enfrentará os desafios para a vitória. A cada momento, adicionas experiências novas às tuas conquistas. A todo instante, pensa corretamente e somarás força psíquica para o êxito da tua reencarnação. Esse trecho desse livro, ele nos reforça a ideia de que nosso pensamento é força, né? Força vibrante, poderosa, e se usado para o mal, a gente vai sofrer as consequências, como se usado para o bem, a gente vai ter os frutos saborosos, né, que a vida nos proporciona. Além disso, ele permite o contato com entidades inferiores ou superiores, dependendo do que a gente cultive em nossos corações, né? E agora a gente vai fazer uma prece para iniciar, né, a nossa palestra. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, ao mais alto que pudermos, e assim dizer: Mestre amado, irmão Jesus, Pai querido, amigos espirituais que estão conosco, muito obrigado por mais essa noite em que estamos reunidos para conversar um pouco sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Agradecemos pela nossa saúde, pela saúde dos nossos entes queridos. Peço a sua permissão para que iniciemos a nossa palestra hoje com as bênçãos do mais alto. Que assim seja, graças a Deus. E hoje a palestra será... Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça conosco, nos nossos corações, no nosso ambiente. O nosso irmão que ia fazer o estudo de hoje teve um problema e ele não pôde vir. Estou eu aqui de Severino, vamos ver se a gente quebra o galho, né? Então nós separamos para hoje, o tema é justo o meu sofrimento? E quantas vezes, né, nos momentos de dificuldade, de extrema angústia, perguntamos para Deus, né? Meu Deus, eu mereço passar por isso? O que eu fiz para passar por isso? E aí a gente vai refletir hoje um pouco, né, sobre algumas dificuldades que a gente passa e o que o Evangelho nos orienta, né, para dar uma explicação por que a doutrina espírita a gente tem a fé raciocinária. Então, dentro da doutrina espírita, a gente vai buscar as respostas que nós, muitas vezes, não encontramos e questionamos até a misericórdia de Deus. Então, vamos ver um pouco do que a gente tem aí dentro do Evangelho. E aí fala assim, né, lá no Evangelho fala, somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza no futuro, essas máximas seriam contrassenso, seriam mais ainda uma enganação. Mas mesmo com a certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. E alguns dizem, para se ter mais mérito. Mas aí pergunta, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem que fizeram nada de diferente que justifique, né? Por que uns nada conseguem na vida, lutam e dá tudo errado? Ao passo que outros, tudo parece sorrir. Então, essas diferenças que a gente convive, né, geram questionamento da justiça de Deus. E ele continua. O que ainda menos se compreende é que o bem e o mal esteja tão desigualmente repartido entre o vício e a virtude, onde os homens virtuosos sofrem
ao lado do mal que prospera. E a gente às vezes se questiona, né? Caramba, mas esse cara é tão mau, o cara é perverso, o cara é mau caráter, tudo para ele dar certo. E aí o evangelho continua, né? A fé no futuro pode consolar e até trazer a paciência, mas não explica essas anomalias, né, essas diferenças que parecem até desmentir a justiça de Deus. Mas nós sabemos que a justiça de Deus é justiça de verdade, com todas essas diferenças, e nós vamos ver um pouco mais o que nos traz o evangelho para explicar isso aqui, porque realmente para o incrédulo, para aquele que ainda não compreendeu, né, esse processo da necessidade da gente passar por alguns momentos difíceis, fica parecendo que Deus é injusto. Escolheu alguns para serem felizes ou quase felizes, escolheu outro para jogar todo o fardo nas costas para que passe por tudo que é tipo de dificuldade. Mas vamos ver que justiça de Deus é justiça mesmo. Então, para que a gente possa entender melhor, né, vamos lá no Evangelho, lá no capítulo 4, que fala lá o tema: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para que a gente entenda, né, de onde viemos e para onde iremos nessa trajetória. E o Evangelho fala o seguinte: existem 4 interpretações sobre a nossa existência. A primeira, viemos do nada e vamos para o nada, né? É a doutrina materialista, ou seja, nascemos, não viemos de lugar nenhum, e quando morremos, vamos para o nada, acabou com tudo. O que a gente sabe, hoje já temos esclarecimento que são irmãos que ainda estão equivocados. A segunda fala que nós seremos absorvidos pelo todo universal, como se fôssemos escolhidos pelo fluido cósmico universal, perdendo a nossa individualidade, né? Está lá na doutrina panteísta. Na igreja fala da individualidade, mas só que o seguinte estabelece: uns vão para o céu, outros vão para o inferno, definitivamente. Então, com aquela única experiência, se der tudo certo, vai ficar sentado ao lado direito do Deus Pai para a eternidade em contemplação, e se não der muito certo, vai arder no fogo do inferno. O que a gente sabe que isso também não é justiça. E por último, né, tem a nossa doutrina espírita que mantém a individualidade, né, e fala que nós temos várias existências. Nós já nascemos muitas vezes e nascemos mais uma vez, reencarnamos mais uma vez, com o propósito de evoluir, de passar pela experiência da carne, onde a gente vai ter as várias limitações, vários problemas, para que a gente possa ter fé em Deus, para que a gente possa refletir sobre o que fizemos de errado e buscar se tornar melhor. E aí ele fala lá, de acordo com as duas primeiras, né, o nada e a absorção universal, os laços de família se rompem com a morte. Nunca mais ninguém vai encontrar. Não existe mais esperança de se encontrar. A da igreja, né, a terceira, vai depender, né? Se formos todos para o céu, vamos ficar do lado dele, pai, e aí, tudo bem? Beleza? Então, nós, graças a Deus, estamos sentados ao lado direito do Deus Pai. E o outro pobre, coitado, o outro está ardendo no inferno, coitado, vai ficar lá para a eternidade. O que não é justiça, né? A doutrina espírita, ao contrário desses, né, nos traz a verdadeira família universal. Todos somos filhos de Deus. E passamos por experiências com familiares, com um convívio com outras pessoas, e essas convivências não são por um acaso. Né? Ninguém reencarnou na família errada. A gente escuta falar, nasci na família errada, minha família é problemática. Não, ninguém nasceu na família errada, não. Nascemos todos na família certa.
Se a família é problemática, é porque a gente precisa se consertar, se reencontrar e reparar os nossos desencontros do passado e, a partir de então, poder seguir sem ter, né, aquelas diferenças que muitas vezes levam um a matar o outro numa existência passada, perseguir, né? Ou seja, os desafetos, pela misericórdia de Deus, vamos dar nova oportunidade, vai ficar todo mundo junto de novo. Só que agora como parente. E aí você não tem como se mudar, porque o vizinho, o colega de trabalho, você muda de endereço, você muda de trabalho e você acaba perdendo o vínculo, né? Mas na família não tem como perder o vínculo, porque a gente cresce naquela família e, querendo ou não, a gente continua na família. E, no mínimo, Natal, aí todo mundo se reúne, os que se gostam e os que não se gostam. Não tem como, né? E aí, às vezes, dá certo, né? Um engole o outro, pelo menos o convívio acaba sendo harmônico pelo Espírito de Jesus, né? Um momento em que se está comemorando o nascimento de Jesus, e às vezes nem tanto, né? Às vezes no Natal dá uma confusão danada na família, que perderam a oportunidade de aproveitar aquele momento sagrado, né? E que provavelmente ninguém se lembrou que estavam ali, não é para comemorar o nada, não. É porque aquele momento é importante, porque veio para nós o nosso modelo e guia e nasceu, pelo menos a convencionou, a gente sabe que Jesus não nasceu dia 24, mas é assim que se comemora. Então esquecem do aniversariante. Vai lá para comer, para beber e para arrumar confusão. Desperdiçou 2 oportunidades, né, de estar ali em sintonia com a vibração de Jesus e estar ali no momento de confraternização com aqueles que a gente precisa conviver. Então, a experiência, principalmente do Natal, para aqueles que não se dão muito bem, ela é sagrada, é oportuna, mas às vezes é desperdiçada, muitas vezes desperdiçada. Beleza, então, sofrimento devido às causas anteriores à existência, como os que se originam das causas atuais, a gente vê lá no capítulo 5, né, as causas das aflições, elas podem ser do passado, de outras existências, que trazemos, né, a necessidade de reencarnar e passar por algumas dificuldades, como na maioria das vezes, criamos aqui mesmo. Nós, na maioria das vezes, sou eu que falo, está no Evangelho, lá no capítulo 5, na maioria das vezes, nós é que atrapalhamos a nossa caminhada. Com o nosso mau uso, com nossas más vibrações, com as péssimas escolhas que fazemos na nossa vida, e acabamos tendo como consequência trazer uma dificuldade que era desnecessária, que não estava programada. Nós, pela nossa liberdade, fazemos mais escolhas e, às vezes, a gente acaba resgatando aqui mesmo aquilo que erramos nessa existência. Mas aí, falando lá do passado, né? Aquele que foi duro e desumano nas outras encarnações pode nascer em situação humilhante. E aí, mas por que isso? Porque se a gente não aprende pelo amor, a gente vai aprender pelo sofrimento. Né? Se a gente faz o outro sofrer, tá muito bom. O outro que está sofrendo não sou eu, mas a hora que quem estiver sofrendo aquilo sou eu, oh meu Deus, como é ruim, meu pai me ajuda. Estou desesperado, eu não aguento mais sofrer isso. Aí a gente vai falar, é muito ruim, né? Aí da próxima vez eu não faço no outro, porque sofri com isso, doeu em mim. Só que quando dói no outro, a gente às vezes não para refletir e faz as coisas erradas. E aí vem, pela lei de causas e efeitos, a gente recebe de volta aquilo que nós fizemos para que a gente possa refletir, sentir o gosto amargo do que passaram nossos irmãos
pelas nossas imperfeições, e aí, às vezes dá certo, às vezes supera, passa e volta a fazer de novo. Meu Deus, nunca mais faço isso. Aí quando fica tudo bem, esquece, aí está fazendo tudo errado de novo. Mas aí, com certeza, se não for agora, vai resgatar tudo de novo até aprender. Deus é paciente com a gente. O orgulhoso, né, fala, o avaro, né, o pão duro, né, o sujeito que é egoísta, ou fez mau uso da riqueza, poderá ver-se privado até do necessário. E o que a gente vê? Não precisa muito longe daqui, né? Tem o lixão de Caxias. Se a gente for lá, tem pessoas catando comida lá no lixão. O que a gente jogou fora. Eles vão revirar o lixo, vão comer, vão se alimentar daquilo lá. Merecem a nossa oração, a nossa misericórdia, nosso sentimento de empatia? Merece. Mas foram injustiçados por Deus? Não. Provavelmente foram os ricos do passado, de outras existências, que olharam com desprezo aqueles que passavam fome. E aí, o que Deus faz? Bom, já que você ignorou tanto, né, o sofrimento ali, aquele que não tinha nem o que comer, vamos experimentar catar comida no lixo, para ver como é que é ruim? E aí a gente reencarna numa situação tão precária que para se alimentar e sobreviver, tem que revirar o lixo e comer aquilo que nós jogamos fora. Então, isso não é injustiça, nem é vingança, nem é castigo. São oportunidades de aprendizado. E aí ele continua, o mau filho, né, quantos a gente vê aí que foram criados com todo sacrifício, com todo amor, e quando os pais estão numa situação que precisam, né, do tratamento, do carinho, da atenção, viram as costas para o pai. Mas não tem problema não. Se não for o filho dele que nasceu agora que vai fazer isso, ele vai voltar e vai ser pai ou mãe e vai passar por isso, para que ele possa refletir. Então, o que fica muito, às vezes, para a gente estranho de compreender, fica parecendo esse é castigo de Deus. Porque eu fui mal, agora Deus está me castigando. Não está castigando, não. Deus está nos dando a oportunidade de experimentar, já que com prazer, com a felicidade, com a alegria, a gente não soube desfrutar, enxergar esse compromisso que a gente tem de ser solidário, de ter a empatia, de fazer o bem ao próximo, né, como Jesus ensinou a lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, muitas vezes, a gente não faz. E aí não faz, a gente vai precisar experimentar o gosto amargo de passar por aquilo que aquelas pessoas estão passando, porque nós não tivemos a menor sensibilidade, e aí a gente vai aprender. Então, o sofrimento não é castigo. O sofrimento é ferramenta de aprendizado. Só que a gente ainda não consegue enxergar dessa forma. E aí, né, muitos lá, felicidade não é deste mundo. Quantas vezes escutamos, né? Não sou feliz, a felicidade não é para mim. Exclama, geralmente, o homem em todas as posições sociais. E aí, o que acontece? Nem a riqueza, nem o poder, nem a juventude são condições essenciais à felicidade. E ele diz mais o Evangelho. Nem a riqueza, o poder e a juventude juntos são garantia da felicidade. Porque a felicidade é um estado de espírito. E aí agora, gente, eu sempre falo, né? Dia 31, Mega Sena da virada, né? Acho que deve estar 600 milhões. Maravilha, né? Mas eu, meus irmãos, vou falar, não vou tentar essa sorte. Porque para mim vai ser um azar se eu ganhar. Porque tem que ter um preparo muito grande, meus irmãos. Porque muito será cobrado de quem muito recebeu. Imagina não, eu vou fazer muito. Não vai, gente. Poucos de nós vai ter a sensibilidade de pegar essa fortuna e olhar para o necessitado e fazer muito pelo necessitado.
Vamos fazer que nem Jesus falou lá na parábola do óbolo da viúva. Colocavam fortunas lá. Aquilo ali para eles era nada. A viúva foi lá e deu centavos, que ia fazer falta para ela, para suas contas, para suas compras. E aí Jesus falou, ela deu mais do que eles todos. Porque eles deram muito, mas para eles não era nada. Eles poderiam dar muito mais, ajudar muito mais. Então, não estou falando que vocês não joguem não, gente. Joguem, torçam que vocês ganhem. Mas não se esqueçam, é um compromisso muito grande. E eu já tenho tantas limitações que não quero me aventurar, né, acabar de estragar aquilo que já está sendo uma dificuldade de ser proveitoso no sentido de evolução espiritual. Então, a riqueza, a gente às vezes pensa que a riqueza é sinônimo de felicidade, não é, porque a rede social é a família margarina, né? Todo mundo feliz, aí faz aquela foto, aí abraça, aí isso aqui, é tudo mentira, gente. Vivem, às vezes, um verdadeiro inferno. Muitas vezes, e na maioria das vezes, são filhos de órfãos de pais vivos. Porque eles estão preocupados em administrar a riqueza. E aí o filho é criado pela babá. Quem é a mãe e o pai daquela criança? É a babá. Ela faz o pai, faz a mãe, ela educa, ela dá carinho, ela leva para passear, ela está nos momentos mais importantes, e os pais estão preocupados em não posso perder um centavo da minha fortuna. E aí quando desperta na pátria espiritual, vai olhar para trás, caramba, o que me adiantou isso? Eu não trouxe nada. Ficou tudo lá, perdi a oportunidade de estar com meus filhos, de ver meus filhos crescer, de participar naqueles momentos mais importantes, que são marcantes na vida da criança, do jovem. Não estão lá, porque tem que cuidar da empresa, dos negócios. Não, tem que cuidar dos negócios, não é por isso que você não tem escola boa, não tem roupa boa, não tem celular bom, tem tudo de bom, mora bem. Alguém tem que trabalhar para sustentar isso. É uma ótima desculpa. Mas quando despertar na parte espiritual, vai ver que tudo isso não passou de uma ilusão. Vai ficar tudo aí. Não vai levar nada. Obrigado. Então, os ricos também têm problema. A única diferença deles para nós é que eles não têm problema de dinheiro. Dinheiro para de pagar a conta, problema zero. Antes no mercado, problema zero. Então, isso aí para eles, problema zero. Mas eles têm muitos outros problemas que talvez sejam pior do que o nosso. Problemas gravíssimos, que a gente não convive, e aí vê rede social, vê coisa de longe, né? Ah, que família maravilhosa, nossa, é invejável a vida dele. Não é não, gente, pode ter certeza. Se a gente acompanhasse o dia a dia dessas pessoas muito ricas, talvez a gente não quisesse estar no lugar dele. Pode ter certeza. Então vamos seguir. Então, ó, ele fala, ó, houve no seio das classes mais privilegiadas de todas as idades que se queixam da situação. Então o rico não se queixa da riqueza, do dinheiro, porque não falta dinheiro. Mas tem muitos outros problemas. Então a gente não precisa ficar olhar para eles como se eles fossem a felicidade plena, que não é. E aí a gente vem, né, o Evangelho traz um tema que é pesado, né, mas que é a nossa realidade. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras, né? E aí quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrição os mais jovens antes dos mais velhos, muitos dizem, Deus não é justo. Nós tivemos uma experiência, deve ter uns 3 meses, 2 para 3 meses, um casal de amigo nosso, que a filha tinha 29 anos, saudável, inteligente, fazia esporte, foi jogar futebol ali na praia com o irmão, teve um aneurisma, passou mal, foi socorrida e desencarnou. E lá no velório a mãe só gritava, Deus não é justo, eu não aceito isso. E aí como é que a gente vai falar numa hora dessa para uma mãe que foi surpreendida com esse rompimento, né,
assim, para nós, ignorantes ainda, sem justificativa, que ela está errada. A gente deixa ela falar. É uma mãe aflita, é um coração partido, arrancou um pedaço da mãe do coração. Então, mas a gente sabe, se Deus é justo, e a gente não tem dúvida disso, né? A gente sabe que não é injustiça. E aí o que o Evangelho nos traz sobre, né, o sofrimento da mãe. Mãe, sabei que os vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Os seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transborda de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem. E aí a gente sabe que nós somos uma fonte de energia. Então, quando a gente se lembrar, né, quando a gente sentir aquela saudade dos nossos entes queridos que já partiram para a parte espiritual, tem que ser uma saudade sem lamentação. Tem que ser uma saudade de amor, não de lamentação, porque quando a gente lamenta, você tinha que estar aqui, você não podia ter morrido, você está fazendo falta, eu não vivo sem você. A gente está jogando essa carga de energia lá naquela pessoa, aquele espírito que desencarnou e que está se adaptando também à nova realidade. Então, a gente tem que orar, tem que sentir saudade, chorar, claro, faz parte, mas sem lamentações. Porque quando a gente começa com a lamentação, essa vibração negativa é transmitida da mesma forma que a lembrança com a alegria, com assim, a tristeza da ausência, mas a alegria de ter compartilhado a vida, momentos importantes, eles sentem essa vibração. E isso é importante também para eles. Então, a gente tem que ter o cuidado. Na hora que a gente tiver, que vier aquela saudade, vier aquela lembrança, vamos chorar, vamos lembrar, mas vamos orar e vamos lembrar com alegria. Não com alegria pelo desligamento, pela separação momentânea, mas sem trazer aquele fardo pesado que foi a separação. Porque o espírito vai experimentar essa carga negativa. E aí, ao invés de nós estarmos ajudando o seu progresso, nós estamos atrapalhando. Somos os obsessores encarnados quando ficamos lamentando, questionando de Deus, que Deus não podia fazer isso, que você tinha que estar aqui. Mas não está mais. Chegou o momento. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E aí continua, né? Mas também as vossas dores desarrazoadas o afligem, porque denotam falta de fé, exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do coração, a chamar esses bem-amados, e se pedis a Deus que os abençoe, em vós sentireis vossas fortes consolações. Dessas que secam lágrimas, sentireis aspirações grandiosas, que vos mostrarão por vir, que o soberano Senhor prometeu. Essa é uma mensagem que está lá, a mensagem dos Espíritos. Sanzon, ex-membro da Sociedade Espírita, foi em 1863. Então, essa separação, né, que a gente fala perda, a mensagem fala perda, a gente sabe que ela é momentânea. E o Chico sempre falou para a gente, a oração da mãe não abre as portas do céu, não arromba. Então, o amor de mãe é um amor muito forte. Para aquelas mães, né, que tiveram a separação do filho prematura, que confiem em Deus, que orem ao Pai, que peçam a Deus a espiritualidade, que guardem com muito amor e carinho o seu filho amado. E com certeza, essa oração é tão forte que eles vão receber o amparo e essa vibração, uma alegria, uma paz, um bem-estar com esse coração de mãe que ora pelo filho, né, que voltou à pátria espiritual, aos nossos olhos e ao nosso entendimento tão precário antes da hora. E sabemos que nenhum de nós vai antes da hora. Todos nós vamos na hora certa, só que ninguém quer ir.
e muito menos que os nossos entes queridos também voltem para a pátria espiritual. E aí, às vezes, fala também assim, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Deus é injusto, né? O mal está lá. Aconteceu uma desgraça danada com o sujeito está lá inteiro, aconteceu nada. Se fosse um homem de bem, teria morrido. E o Evangelho diz que isso aí nós estamos errados. Porque aquele que parte concluiu a sua tarefa. E o que fica, talvez não tenha nem iniciado a sua. Porque a gente, né, nós temos as nossas imperfeições, reconhecemos as nossas imperfeições e estamos nos esforçando para nos tornarmos um pouquinho melhor. O que não é uma tarefa muito fácil. Mas existem pessoas que não acreditam em nada, não acreditam no porvir, ainda acreditam que morreu, acabou. Então ele vai se preocupar com o próximo? Ele vai se preocupar em ajudar o outro? Ele vai se preocupar com ele. Vou aproveitar a vida enquanto eu estou aqui, depois que eu morrer, acabou, e fala isso. Por ignorância, um dia vai conhecer a verdade. Jesus ensinou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus não viola a nossa liberdade de escolha, o nosso livre-arbítrio. Deus respeita nossa liberdade. Então, aquele que ainda acredita que vai virar o nada, depois da morte nada existe, não tem problema. Deus tem toda a paciência do mundo. Uma hora ele vai ter o despertamento e vai compreender que nós viemos aqui, temos momentos de prazer, de lazer, momentos desfrutando das coisas do mundo, faz parte. Mas temos que olhar para a nossa vida além desse corpo. E aí eu lembro, o Beto, nosso irmão lá do Centro Moretti, sempre fala: Jesus falava para a alma, Jesus não falava para o corpo. E é verdade. Só que a gente só olha para cá, para o mundo material. A gente quer adaptar o ensinamento de Jesus para o mundo material. Só que Jesus nos ensinou que a gente precisa olhar além disso aqui. Além desse corpo, das coisas materiais que não vão ficar, a gente não vai levar nada disso. E é difícil, até a gente se conscientizar, até a gente no nosso dia a dia, nas nossas experiências, nas nossas limitações e dificuldades, enxergar isso, que nós temos que desfrutar, sim, é importante? É importante. Os bons momentos mundanos. Mas não pode ser o nosso objetivo da vida. O nosso objetivo da vida tem que olhar a vida além do corpo. Porque nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. Nós somos espíritos que a nossa pátria é a pátria espiritual. Nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. Aí ele fala, né? Então, por que então nós vamos querer que o mal faltasse tempo para terminar e o outro continuasse preso, como o prisioneiro? Cumpriu a pena, já pode entrar em liberdade. Não, tu vai continuar preso, solta o outro que ainda tem a pena para cumprir. Ah, mas isso é injusto. Mas é isso que a gente faz com a nossa visão acanhada, limitada. A gente não quer que nenhum dos nossos volte para a pátria espiritual. Por quê? Porque a gente quer que ele fique preso no corpo. Só que a maior limitação e a maior dificuldade que o espírito passa é a experiência no corpo. O espírito, quando se liberta do corpo, ele não paga conta, ele não precisa pagar aluguel, ele não precisa ir no mercado, ele não precisa ter patrão. Todas essas pressões que a gente vive, os nossos compromissos do mundo, eles acabam. O espírito é liberto. Por isso é que a gente precisa passar por aqui. Porque ficar na pátria espiritual, depois que a gente alcança um pouco de equilíbrio, é maravilhoso. Os nossos irmãos nos amam, nos respeitam, nos dão amor, nos dão a oportunidade de fazer o bem. Maravilhoso. Mas aí eu vou experimentar. Será que eu melhorei de verdade? Porque quando a gente é muito bem tratado, é um ambiente só amor, é muito fácil. Aí a gente também é só amor. Mas será que eu já conquistei todas as virtudes? Não. Então eu preciso voltar. Porque é aqui que a gente vai ver se a gente aprendeu de verdade ou se a gente estava vivendo um mundo de ilusão.
Porque na parte espiritual é muito fácil. Os irmãos nos respeitam, ninguém pisa no nosso carro, ninguém aponta a nossa ferida, ninguém nos critica, ninguém nos cobra resultados. E aí fica fácil ser bonzinho, né? Dentro do ambiente em que todos se unem para fazer o bem uns aos outros. Só que aqui não é assim, não. Aqui a gente encontra resistência, a gente encontra desigualdade, a gente tem os nossos defeitos e a gente convive com outras pessoas que também têm defeito e às vezes as coisas não dão muito certo. Então é aqui a grande escola da alma. Por isso é que a gente precisa voltar. E ele continua, ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo e que enquanto vos achar na terra, estareis num cativeiro. O corpo é um cativeiro. Nós estamos enjaulados no nosso corpo, que tem as limitações do corpo, muitas vezes de saúde, de mobilidade e tantas outras, né, que a gente enfrenta e que faz parte do nosso aprendizado. E aí tem lá a desgraça real, né? Ah, mas é uma desgraça, aconteceu uma desgraça, a nossa vida é uma desgraça. E aí muitas vezes se fala isso, né? E aí nós, né? Ele coloca ali o espírito, eles, né? Nós, né? Vemos a desgraça real na miséria, no fogão que não tem o gás, né? O fogo, no credor que vai lá cobrar, no berço, né? Em que o anjo desapareceu, nas lágrimas, no caixão, em que a gente acompanha lá nosso ente querido com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho, né? Isso tudo a gente acha que está acontecendo uma desgraça na vida da pessoa. Mas a verdadeira desgraça, diz o Evangelho, né? E os Espíritos, através do Espírito, está na alegria, no prazer mundano, no tumulto, na vã agitação, na satisfação louca da vaidade, que faz calar a consciência, que comprime a ação do pensamento e atordoa o homem. Então, mas vamos lá. Ah, mas eu não posso viver um momento de felicidade, de confraternização? Não, não é isso. São os exageros. Ou aquelas pessoas que vivem para o prazer, para a alegria. Ah, a minha vida é uma festa. E vivem festa, esquecendo que a gente tem compromisso de ajudar o próximo. A gente tem obrigações, né, compromissos muito além desses aqui mundanos, que é fazer o bem, que é socorrer, que é esticar a mão, que é ceder um ombro, que é acolher. E muitas pessoas, ainda por ignorância, levam a vida na valsa, como diz, né, na gíria. A vida é uma festa, vou desfrutar de tudo, mas vai se arrepender. Quando ele despertar e conhecer que jogou fora tantas oportunidades de fazer o bem, de se tornar uma criatura melhor, vai se arrepender. Né? Então, o prazer mundano não quer dizer que o Evangelho, né, ou os Espíritos nos tragam que a gente não tenha que ter prazer. Tudo tem que ter uma dose certa. Tudo tem que ter um ponto de equilíbrio. Faz parte um momento de confraternização, um momento de descontração, seja com familiares, seja com amigos. Nessa época agora, tem as confraternização do trabalho, tem confraternização aqui, tem confraternização ali. Isso é bom, mas não pode ter o exagero. A gente não pode pensar que a vida é só isso aqui, que devemos viver o momento do mundo, esquecendo que não somos do mundo, estamos aqui de passagem. E aí outra coisa que também traz, né, o questionamento, a melancolia. Por vezes nos vem a tristeza, se apodera do coração e leva a considerar amarga a vida. Ah, meu Deus, que angústia, que tristeza, não sei de onde vem isso, mas parece que a minha vida não tem sentido. E a gente sabe que a depressão é doença da alma, mas precisamos tratar do corpo, mas só o corpo não cura. A gente precisa tratar do corpo e a gente precisa tratar da alma.
para que a gente possa se libertar dessa angústia, dessa tristeza que toma o coração do nada, sem aparentemente ter uma explicação. E o Evangelho traz uma das explicações, né? Que o espírito, aspirando à liberdade, se esgota ligado ao corpo, né? Que serve de prisão. E aí sente a vontade de ir embora, porque sabe que o corpo é o maior cárcere que o espírito experimenta. E muitas vezes, né, esse conflito gera uma angústia, gera uma tristeza, uma melancolia. Mas não é só isso, né? Existe uma complexidade muito grande. Muitos irmãos, né, que já desencarnaram muitas vezes pelo suicídio, reencarna e traz ainda, né, no âmago do seu espírito aquela sensação, que descontentamento e achar que aquela solução do desencarne é a melhor delas. E aí, num momento de infelicidade e muitas vezes de ausência e omissão daqueles que estavam próximos, que poderiam sim ter evitado, retorna à pátria espiritual da pior forma possível. E aí, como a gente falou no início, das desigualdades, das diferenças, né, muito se questiona, né, por que a criança, aqueles que acreditam que não há reencarnação, como explicar a justiça de Deus para uma criança que, se nasceu pela primeira vez, se não teve uma outra experiência, por que nasceu com uma enfermidade de nascença? Por que nasceu com uma deformidade? Como vai explicar a lógica de Deus? E aí, uma vez, eu já contei isso algumas vezes, eu trabalhava com um colega que ele era pastor evangélico, ele tem uma igreja lá em São Gonçalo, agora ele está aposentado. Mas sempre conversávamos de forma bem respeitosa. E aí eu perguntei uma vez isso para ele. Se ele não acredita na reencarnação, como explicar a anomalia de uma criança que não fez nada até então e nascer já comprometido o corpo físico com uma enfermidade que vai levar até o final dos seus dias? Ah, mas isso aí é a má formação, isso aí é anomalia. Mas Deus deu as costas para ele, então? Para ele achar que houve uma falha lá na hora da formação e aconteceu. Mas então aconteceu, Deus deu as costas. Então, se der certo, ótimo, vai dar tudo certo. Se não der, paciência, segura essa aí, cuida do teu filho doente. E a gente sabe que não é verdade, né? Nós trazemos como bagagem aquilo que nós fizemos. E aí, muitas vezes, irmãos que desencarnaram pelo suicídio, né, transferem para o perispírito, né, fica plasmado no perispírito aquela deformidade, aquela lesão, e ele reencarna com aquela lesão. E aí, a lei de causa e efeito e a lei de reencarnação nos explica. Muitas vezes a criança nasce com um problema no aparelho digestivo. Tomou veneno, desencarnou pelo envenenamento, ingeriu veneno, né, às vezes ácido, essas coisas, que deformaram o seu aparelho digestivo, que era perfeito, e desencarnou com o aparelho digestivo deformado. E aí, quando reencarnar, aquele espírito que vai reencarnar, que tem essa deformidade, vai transferir para aquele corpo em formação aquela deformidade que ele mesmo causou voluntariamente, ainda que num momento infeliz, e aí reencarna uma criança com um comprometimento lá do aparelho digestivo, ou às vezes a pessoa desencarna com um tiro na cabeça, enfim. Essa lesão, muitas vezes, ele traz de volta, porque foi um ato impensado, mas foi um ato dele. Então, isso justifica, né, a justiça de Deus para aquilo que para nós, ao nosso ver, seria uma injustiça, porque essa criança que não fez nada, nasceu com esse problema de saúde tão grave, né? Então, a justiça de Deus é sempre justiça. Nós é que ainda não compreendemos ou não queremos nos esforçar para compreender.
E aí, já estão finalizando. É lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe que o estado é desesperador. E aí os familiares e amigos perguntam, será lícito poupar alguns instantes de angústia apressando o seu fim, já que não tem cura? E aí a gente sabe que Deus é que sabe o nosso momento. Muitas vezes, contrariando a medicina, a pessoa se recupera. Mas ainda que não tenha a recuperação, nós não temos o direito de antecipar nem um minuto. E a minha mãe, nós passamos por uma experiência lá em casa, a minha mãe teve câncer no pulmão, ficou 10 meses internada, e quando ela internou, o médico falou, olha, ela tem aí no máximo 1 ano de vida, o caso dela é grave, é irreversível. Aí passaram-se alguns meses, aí volta e meia vinha um médico, qualidade de vida, sugerindo a eutanásia, aí a ortotanásia, inventou um monte de nome bonito. Enquanto a medicina tiver ferramenta para manter ela viva, a gente quer que ela continue viva. E viveu até a hora que chegou o seu momento de voltar à parte espiritual. Porque muitos médicos e são levados a ser doutrinados, a abrandar o sofrimento do paciente. Só quem tem que abrandar o sofrimento é Deus. Ele é que sabe a hora do sofrimento cessar. Não somos nós, não temos esse direito. Porque quando se faz isso, está tirando aquele momento de importante para aquele espírito que está passando por um processo e que vai desencarnar, vai ser tratado, vai ficar curado. Mas vai ficar curado no tempo de Deus, não é no tempo do homem. Então nós não temos o direito de julgar ou pré-julgar os desígnios de Deus. Muitas vezes, né, a gente vê situações que não tem jeito. Os médicos já falaram, vai desencarnar, daqui a pouco o sujeito está aí, vivo, firme e forte, às vezes sem nem sequela. Nossa, foi um milagre, mas nós somos infalíveis, não somos infalíveis. Então não temos o direito de antecipar aquilo que Deus designou. Nós não temos esse tempo. Então, afinal, né? É justo o nosso sofrimento? Eu posso falar para vocês, é justo. Nenhum de nós passa por nada que não seja necessário. Então, a gente, quando estiver naqueles momentos mais difíceis, ao invés de perguntarmos para o Pai, por que está acontecendo isso comigo? Devemos perguntar, para que isso está acontecendo comigo? O que eu preciso aprender dessa lição, desse momento tão difícil? Para que a gente, quando supere, e Chico sempre falava, tudo passa e passa mesmo, momento bom passa, a alegria passa, a dificuldade também passa. Então, quando passar um momento difícil, que a gente reflita e possa tirar proveito daquilo que passamos de difícil. Bom, meus irmãos, muito obrigado a vocês que estão aqui, obrigado aos irmãos que estão assistindo na internet, no YouTube. Que Deus abençoe, que tenhamos assim um final de ano abençoado, lembrando sempre que no dia 24 o aniversariante é Jesus. Não é só para os prazeres mundanos. Vamos nos lembrar do Mestre, vamos fazer a nossa oração e confraternizar com o sentimento fraterno que ele nos ensinou. Muito obrigado. Obrigado a vocês, irmãos, que nos assistiram pela internet. Deixem o seu like, se gostaram da reunião, e compartilhem com os amigos. Fiquem com Jesus.